Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. É com imensa satisfação que nós estamos aqui, especialmente para dar início à série do qual nós prometemos, através das nossas redes sociais, né? A gente ficou aí divulgando que nós estaríamos dando início a uma série de mensagens concernente aos embaixadores de Deus. Estaremos então falando a respeito de alguns homens que a terra teve o privilégio de os contemplar, homens esses que realizaram obras extraordinárias através da presença do Espírito Santo. E eu quero aqui falar com muita calma para que você possa absorver o máximo do conteúdo e, acima de tudo, que você possa ser impactado, que você possa ser desafiado a viver uma vida com Deus numa proporção mais profunda, mais gloriosa e mais magnífica. E eu acredito profundamente que esse é o maior desejo do coração de Deus. Deus quer que nós o alcancemos de uma forma especial, ao passo que, assim como diz a Bíblia no livro de Gênesis, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Esse é o mais profundo desejo do coração de Deus. Deus quer nos tomar e Deus quer nos levar para a sua glória. Mas para com isso, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos criar esse ambiente, precisamos criar esse cenário para que quando este dia glorioso chegar, nós aí sim estaremos aptos para partir na glória e com ele nós permanecer para toda a eternidade. Claro que quando nós olhamos na Bíblia, nós temos a compreensão de que a Bíblia ela é suficiente para aguçar a nossa fé e nos conceder o entendimento mais profundo de quem Deus é e como Ele trabalha através dos homens. Mas o magnífico de compreendermos aqui é que, não obstante nós termos a Bíblia como a principal fonte, não obstante termos a Bíblia como a base fundamental para a nossa vida espiritual, nós também temos o privilégio de contemplar testemunho de homens que estão fora da Bíblia. E esse é o meu desafio para contigo. Eu quero trazer aqui história de alguns homens que não estão na Bíblia. Homens esses que impactaram a sua geração, impactaram impactaram a história de uma forma poderosa e gloriosa. E eu acredito profundamente que com esses homens nós podemos aprender algumas lições valiosas para nós aplicar na nossa vida. Eu estarei me baseando em 2 livros, Os Heróis da Fé e Os Generais de Deus. Nesses livros eu tive o privilégio, a honra de estudar alguns célebres homens que a terra teve o privilégio de os registrar, e eu os considero como sendo homens extraordinários, homens excepcionais, homens que renunciaram aos prazeres do mundo e viveram totalmente para Deus. E é nessa entrelinha que nós vamos estar mergulhando e vamos estar aprendendo então algumas lições. E nós estamos aqui especialmente na nossa primeira série, né? Estaremos trazendo o nosso primeiro embaixador. Estaremos então aprendendo com esse homem, que bem provável não será possível eu concluir toda a biografia desse homem neste primeiro vídeo. Então é bem provável que eu estarei dando continuidade da sua história, mas de início eu quero aproveitar o máximo para poder mergulhar nesse personagem, extrair nele algumas lições e que creio que vai servir de combustível para a tua vida espiritual. De antemão eu quero dizer para você que a vida cristã ela não é fácil. A vida cristã ela é emaranhado de lutas, de tempestades, mas a grande vantagem em meio a essa profunda verdade é que Deus nunca nos deixou, Deus nunca nos abandonou. Jesus afirma no livro de João dizendo que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. E Jesus afirma no livro de Mateus dizendo aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, o caminho do qual nós trilhamos é um caminho estreito, é um caminho onde nós teremos o privilégio de nos deparar com espinho. Porém, a Bíblia garante para nós a vitória. A Bíblia garante para nós que Cristo estará conosco em todo o tempo e em todo momento. E quando você lê a poderosa palavra de Deus, tem a compreensão de que
Existem momentos que Deus realmente nos livra das lutas, mas tem momentos que Deus permite que as lutas tomem conta de nós, mas com um único propósito, para que Ele revele no final a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Então, nós estaremos aqui extraindo algumas lições na vida desses homens, à luz também da palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si é a nossa principal fonte, é a nossa base e é o nosso alicerce. Então, ela é incontestável nesse nosso aspecto. Eu quero falar a respeito do primeiro embaixador de Deus, cujo nome é John Alexander Dowie. E eu vou estar dividindo a história desse homem em 4 níveis. O primeiro nível é com relação ao seu próprio nascimento, o seu crescimento até mais ou menos aos 21 anos de idade. John Alexander Dowie, ele nasce no dia 25 de maio de 1847. Ele teve a graça e o privilégio de vir de uma família cristã, uma família voltada para Deus, e isso serviu de grande valia para o próprio John. Apesar de que ele vem de uma família pobre, ainda assim, eles eram um povo, eram pessoas muito batalhadoras, pessoas humildes e pessoas de uma fé tão gigante. Inclusive, os pais, ao colocar este nome de John Alexander, eles tiveram muita reflexão, eles oraram, pediram direcionamento. Inclusive, o nome John significa pela graça de Deus e o nome Alexander significa aquele que ajuda os homens. Ou seja, os pais tinham como uma fé de que o seu filho poderia se tornar um homem de Deus, poderia se tornar um apóstolo de Deus. E glória a Deus, assim se concretizou. Porém, quando nós olhamos para a biografia deste homem, nós temos aí algumas grandes implicações. O primeiro item de grande relevância que eu quero fazer menção aqui para o seu coração é que o John, ele teve o privilégio de ler a Bíblia completa quando ele ainda tinha 6 anos de idade. E isso serviu de grande alento, serviu de grande base para este nobre homem de Deus. E ele se converte ao Evangelho, ele se converte a Cristo quando ele tinha 7 anos de idade, através da mensagem de um dos pregadores de rua. Apesar de que quando seu pai viajava, levava John consigo, é claro, e ele já estava sendo alimentado de uma forma ou de outra, mas ele aceita Jesus, ele vai ao encontro de Jesus de uma forma pública e consciente quando já tinha 7 anos de idade. E de lá para frente, ele só continuou alimentando a chama de Deus no seu coração. Quando ele tinha 13 anos de idade, os seus pais se mudaram da Escócia e foram para a Austrália. E quando eles chegaram na Austrália, John começou a trabalhar com seu tio numa loja de calçado, onde ele teve bons resultados, que posteriormente ele se tornou sócio de uma grande empresa e lá, inclusive, eles faturavam $2 milhões por ano. Ele era um cara muito inteligente, principalmente nos negócios. Mas essa questão, quando ele atinge a idade de 21 anos de idade, aí ele começa a entrar naquilo que nós chamamos o chamado de Deus. Então, eu quero convidar você para que no próximo capítulo, no próximo vídeo, vamos junto mergulhar na forma como Deus usou ele, na forma como Deus trabalhou através dele, e com certeza você estará sendo muito alimentado. Mas eu quero de antemão já extrair algumas lições e compartilhar com você. A família de John, eles tiveram um impacto fundamental no crescimento da vida dele. Os pais de John instruíram, ensinaram e alimentavam o filho no caminho certo, no caminho de Deus. E isso, com certeza, foi, como podemos assim dizer, a base para depois ele continuar a fluir nesse nível. E essa é a lição para todos nós nos nossos dias. Nós, como pai, precisamos ter esse apreço pela vida dos nossos filhos. Nós precisamos instruir os nossos filhos, porque assim diz a palavra de Deus no livro de Provérbios: instrua o menino no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer não venha se desviar do mesmo. É fundamental nós, como pai, manter esse controle. É fundamental nós, como pai, prestar essa mentoria, porque eu te garanto que se nós fizermos isso, nós estaremos conservar a nossa geração, estaremos conservando a geração futura.
Infelizmente, nós temos o privilégio de contemplar muitos jovens hoje que têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus porque os pais não tiveram essa paciência, não tiveram esse apreço. E hoje o preço é alto. Por isso é que nós temos aqui na nossa sociedade, temos na nossa geração muitos jovens voltados a práticas horrendas, a práticas pecaminosas, sem temor, sem reverência, e muitos dos jovens, infelizmente, estão completamente voltados às drogas, à prostituição, à mentira, ao roubo, e por aí vai a lista de maldade por onde eles estão mergulhados. E eu acredito profundamente que é algo que nós como pai poderíamos até certo ponto fazer alguma coisa, mas como acredito, nunca é tarde. E aí vai o nosso apelo, que nós possamos aprender com os pais de John Alexander Dowie. E eu creio que no próximo capítulo, no próximo vídeo, você terás o privilégio de contemplar a forma como Deus usou poderosamente este homem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. E como disse, a vida de John Alexander Dowie, nós vamos dividi-lo em 4 partes. E aqui foi simplesmente a primeira parte. Ainda nos restam 3 partes, dos quais eu acredito que Deus vai falar poderosamente no teu coração. Muito obrigado pela sua nobre atenção, e já assina ali, o sininho, ou seja, registra aí o sininho para que você possa receber a notificação do próximo vídeo e, acima de tudo, nós continuar nessa série de mensagem com relação aos embaixadores de Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Compartilha com seus amigos para que mais vidas possam ser alcançadas e o nome do Senhor ser grandemente glorificado. Vou dar continuação de um bom dia para você e toda a sua família.